E aí, pessoal? Nesse exercício, nós vamos obter os diagramas de esforço interno dessa viga apresentada. E a estratégia que eu vou adotar consiste em decompor todas as forças externas para um sistema de coordenada local e aí a gente traça o diagrama como a gente já vem fazendo para as vigas dispostas na horizontal, tá bom? Então, o primeiro passo, obviamente, é reconhecer as reações externas, no caso, as reações de apoio. E aí, pessoal, para obter essas reações, VA, VB, a gente pode fazer isso num sistema de coordenada global, ou seja, adotando o x na horizontal e o y na vertical. Aí sim, mediante a obtenção dessas reações, a gente decompõe tudo para um sistema local. Ou seja, eu vou estar transformando essas forças para um outro sistema de coordenadas, lembrando que é um sistema equivalente de forças. Então vamos lá, eu vou começar obtendo aqui a minha reação horizontal. Então, somatório de forças horizontais igual a zero. Vai resultar em HA igual a zero. Agora eu vou fazer somatório dos momentos em A igual a zero. Vou adotar aqui como anti-horário, sendo positivo. Nós teremos menos 2 vezes 4 vezes 2, mais VB vezes 4, menos 5 vezes 6, tudo isso igual a zero. Portanto, VB será igual a 11,5 kN. E agora, fazendo o somatório das forças verticais igual a zero, nós temos que VA vai ser igual a 2 vezes 4 mais 5 menos VB, que é igual a 11,5. Logo, VA será igual a 1,5 kN. Agora eu vou aqui definir o nosso sistema de coordenadas. O eixo longitudinal vai ser o nosso novo eixo x, que eu vou chamar de x'. E o eixo perpendicular a x eu vou chamar de y'. Tá, 90 graus de x. Esse ângulo em relação à horizontal eu vou chamar de θ. Para poder transformar esses vetores eu vou precisar do cosseno e do seno do ângulo. O cosseno do ângulo é cateto adjacente, que nesse caso é igual a 4 metros, sobre a hipotenusa. Aqui a gente tem aquela relação clássica, né? 4 por 3, o comprimento aqui é 5. Porque se pegarmos 4 ao quadrado dá 16, mais 3 ao quadrado dá 9, isso dá 25, raiz de 25 é 5. Então aqui a hipotenusa é 5. Isso dá igual a 0,8. O seno do ângulo é cateto oposto, que é 3, sobre hipotenusa, que é 5. 3 sobre 5 dá 0,6. E aí, pessoal, meu VB eu vou representar em VBY. Vou decompor entre VBY e VBX, linha, né? Que é coordenada local. O H é nulo. O VA eu vou decompor também em VAX', VAY'. E o meu carregamento também. Eu vou ter um carregamento QY' e QX'. Essa força de 5 também vai ser decomposta segundo esses eixos locais. Eu vou começar aqui decompondo o VA. Então, VA está para cima aqui. Esse é o ângulo, θ. E eu quero decompor ele para cá e para cá. Esse aqui é θ, aqui também é θ. Portanto, VA na direção de x' é um cateto oposto ao ângulo. A função trigonométrica que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa é o seno. Então a projeção de VA no eixo x' vai ser o VA vezes o seno do ângulo. Ao passo que em y vai ser vezes o cosseno. Esse mesmo processo de transformação se dará para o VB, para a força de 5 kN. A diferença é que ela vai ficar, a projeção dela, um vai ficar para baixo em relação ao elemento e a outra para a esquerda em relação ao elemento. Mas eu vou multiplicar pelas mesmas funções trigonométricas. E para o carregamento também, para o carregamento distribuído, né? Lembrando, a ideia é que a gente ache a resultante, que vai ser feita multiplicando 2 vezes 4, ou seja, 8. Essa resultante a gente decompõe tal como estamos fazendo para as forças concentradas. E em seguida a gente tem que voltar e distribuir esse carregamento, né? Então a gente vai decompor aqui uma componente em x e em y, essa resultante. Em seguida a gente divide pelos 5 metros, que é o comprimento desse trecho da viga.
Continuando aqui, nós temos VA é igual a 1,5 vezes o seno do ângulo, que é 0,6, dá igual a 0,9 kN. Agora aqui 1,5 vezes 0,8 dá 1,2 kN. O VB vai seguir a mesma lógica do VA, então para achar a projeção em x', multiplico pelo seno, vai ser 11,5 vezes o seno, que é 0,6, dá 6,9, e em y vezes 0,8, dá 9,2. A força de 5 em x vai ser 5 vezes 0,6, dá igual a 3 kN, e em y vai ser 5 vezes 0,8, dá igual a 4 kN. Vou chamar essa força aqui de P, só para ficar bonitinho. Pronto, isso aqui vai ser P, e isso aqui vai ser Q. Aí para achar o Q em x, a mesma lógica. Vou achar a resultante, 2 vezes 4, essa é a resultante. Vai estar aqui, é 8. Vou representar essa resultante por sua componente x. Para tanto, a gente multiplica pelo seno do ângulo, tal como fizemos para as demais forças, ou seja, vezes 0,6. E depois eu volto, né? Depois que eu decomponho essa força em suas componentes axiais locais, a gente precisa dividir pelo comprimento para ter o seu efeito distribuído na barra. Então aqui a gente faz 2 vezes 4 é a resultante, dividido por 5, dá a resultante distribuída. Ó, se eu não multiplicasse pelo seno do ângulo, eu teria essa resultante aqui, ó. Ou seja, distribuída ao longo do comprimento, mas ainda assim na direção vertical. Quando eu multiplico pelo seno, aí eu acho a projeção, que dá igual a 0,96 kN por metro. E o QY vai ser a mesma lógica. Resultante, que é 2 vezes 4, dividido por 5, para achar a resultante distribuída nos 5 metros, vezes 0,8, que é o cosseno do ângulo, que dá 1,28 kN por metro. Bom, agora que nós conhecemos todas as ações no sistema de coordenadas locais, a gente passa a trabalhar, a gente pode virar essa viguinha e trabalhar como a gente já está acostumado. Então essas são as forças representadas no sistema de coordenadas locais, e agora o problema perde até a graça, né? É claro, a novidade em relação às outras vigas que a gente estava trabalhando é a existência do carregamento axial, que embora fossem incomum nas vigas na horizontal, eles poderiam acontecer. Vou começar aqui pelo nosso diagrama de esforço normal. E os resultados, obviamente, eu vou expressar em kN. Avaliando só as forças axiais. Essa força de 0,9, que é aplicada para a direita em relação à barra, lembrando que eu estou trabalhando no sistema local, tá bom? Então, quando eu falo direita, isso aqui é direita, isso aqui é esquerda, tá certo? Quando a força aplicada à esquerda da barra está para a direita, ou seja, quando as forças estão assim, isso gera uma força axial negativa, porque lembrando que positivo é quando a peça estiver sendo tracionada. Então reparem, sempre que tiver à direita a força, a gente vai gerar um salto negativo no diagrama de força normal. Assim como para a força cortante, sempre que a força está para baixo, ela gera um salto negativo no diagrama de força cortante. E o momento fletor gera um salto negativo quando está no sentido anti-horário. Essa convenção vocês precisam memorizar ou usam a lógica, né? Afinal, percebam que se eu aplicasse aqui uma seção, essa força de 0,9, para ser equilibrada, precisaria de uma 0,9 no outro sentido, que estaria gerando uma compressão na barra. Então, se de repente vocês não memorizarem o salto, se é para cima ou para baixo, provocado pela força concentrada horizontal, façam essa análise, tá bom? Aplica uma seção e verifica, para garantir o equilíbrio, que tipo de deformação estará associado. Será uma deformação por compressão ou por tração. Se a força estiver comprimindo a peça, é negativo. E, portanto, o salto tem que ser negativo. Se estiver tracionando, é o contrário. Então, aqui nós vamos para menos 0,9. Agora, a força normal, ela varia. Perceba que a força normal está para a esquerda. Quando está para a esquerda, a variação é positiva. Não é o contrário da convenção que a gente adotou para a força concentrada. Então, ela vai ter uma variação positiva igual a resultante dessa carga distribuída. Então, é 0,96 kN por metro, distribuído em 5 metros. Então, 0,96 vezes 5 dá igual a 4,8. Então, ela tem menos 0,9 mais 4,8 vai lá para 3,9. Ela vem aqui para 3,9 positivo. Chegando aqui no ponto B, a gente tem uma força horizontal concentrada de 6,9. Para a direita, se é para a direita, o salto é para baixo, é um salto negativo. Portanto, 3,9 menos 6,9 dá igual a menos 3.
Entre os trechos B e C não há força axial aplicada, então ela segue constante, sem nenhuma variação. Chegando na extremidade direita, há uma força axial de 3 kN. Para a esquerda, se é para a esquerda, o salto é para cima, é um salto positivo. Então, menos 3 mais 3 dá 0. E esse é nosso diagrama de força normal. A ideia é muito parecida com o traçado do diagrama de força cortante. E aí eu paro para ressaltar a função desse diagrama, né? Isso indica que a partir desse ponto, a minha força normal é de compressão, nesse trecho é de tração, nesse trecho é de compressão. E é importante saber quando a peça está tracionada, é comprimida? É óbvio, né? Materiais como o concreto, materiais frágeis no geral, eles possuem uma resistência à tração que é bem diferente da resistência à compressão. Então o concreto tem uma resistência à tração da ordem de 10% da sua resistência à compressão. Então é claro que no seu dimensionamento eu preciso identificar se a peça está sendo tracionada, comprimida, se está sendo cisalhada, qual o sentido do cisalhamento. Tudo isso importa. Agora nós podemos representar o nosso diagrama de força cortante. E a partir deste, o diagrama de momento fletor. Então, extremidade esquerda, uma força de 1.2 para cima, sobe 1.2. Em seguida, a gente vai variar o equivalente à área dessa carga distribuída. A resultante dessa carga distribuída é 1.28 vezes 5, que dá 6.4. Então, 1.2 menos 6.4 dá igual a menos 5.2. Então, vem aqui para menos 5.2. Chegou aqui, tem uma força de 9.2 transversal ao elemento. Então tem menos 5.2, a força para cima, então é mais 9.2, vai para 4. Entre os trechos CD não há carga transversal, então ela segue constante. E chegando aqui tem uma força de 4 para baixo, que fecha o diagrama. Esse é então o nosso diagrama de esforço cortante, expresso em kN. Aqui positivo, aqui negativo, positivo. A gente já pode calcular essa áreazinha, esse comprimento aqui, né? Que a gente vai precisar para achar o pico do momento fletor. Vou chamar isso aqui de X. E aí a gente pode usar a semelhança de triângulo, né? 1.2 mais 5.2 está para 5, assim como 1.2 está para X. Ou eu sei que o carregamento distribuído no trecho X é o suficiente para zerar a força cortante. Então, o 1,28 vezes o X tem que gerar uma força cortante igual a 1.2, que é para zerar o diagrama aqui. Portanto, x é igual a 1.2 dividido por 1,28, que dá igual a 0,9375 metros. Estou usando as 4 casas, que é para ter o resultado fechado, e aí a gente não vai perder qualidade por arredondamento na resposta. Então agora vamos traçar o nosso diagrama de momento fletor, e para tanto eu só preciso do diagrama de força cortante, né? Eu vou começar logo calculando as áreas, tá bom? Então aqui, essa área aqui eu vou chamar de A1. A1 vai ser igual a 1,2 vezes 0,9375 dividido por 2. Isso dá igual a 0,5625 kN. A área A2, que vai ser tudo aqui, ó, vai ser igual a menos 5,2 vezes 5 menos 0,9375, que é esse resto, né? Que é igual a 4,0625 dividido por 2, que dá igual a 10,5625 kN. Agora calculando a A3, que é essa áreazinha aqui, nós teremos 4, que é a intensidade da cortante, vezes, aqui tem 1,5 e aqui tem 2. Então 1,5 ao quadrado mais 2 ao quadrado, tirando raiz, dá igual a 2,5. Então 4 vezes 2,5. Como é um retângulo, base vezes a altura. E dá igual a 10 kN. Agora sim nós podemos traçar o nosso diagrama de momento fletor. Então, na extremidade esquerda o momento fletor é 0, afinal trata-se de um apoio duplo que não restringe rotação e não tem nenhum momento concentrado aplicado, então é 0. E ele vai variar do ponto A até esse ponto máximo, que eu vou chamar de M, o equivalente à área A1. Então 0 mais 0,5625, né, porque a área é positiva, ele vai para 0,5625. Eu vou colocar só 0,56. Do ponto M até o ponto B, ele varia o equivalente à área A2, que é uma área negativa, faltou menos aqui. Então 0,5625 menos 10,5625 dá igual a menos 10. Então aqui ele vem para menos 10. E do ponto B para o ponto C, para a extremidade direita, ele vai variar o equivalente à área
A3, que é igual a 10 kN positivo, 10 kN positivo. Então, menos 10 mais 10 dá 0. E aí eu vou ligar do trecho A até o ponto M por uma parábola, que é a força cortante linear. Do ponto M até o ponto C também por uma parábola, que também é a força cortante linear. E do ponto B até a extremidade direita eu ligo por uma reta, já que a força cortante é constante. E esse é o nosso diagrama de momento fletor. Vamos só fazer aqui uma linhazinha de fechamento. Obtido segundo os mesmos critérios que a gente já havia aplicado lá nas vigas dispostas na horizontal. Então, para essa estratégia que eu acabei de mostrar para vocês, a única particularidade é a existência da força normal e que a gente precisa, numa etapa prévia, decompor todas as ações externas segundo um sistema de coordenadas locais. Lembrando, isso é uma possibilidade, tá bom, pessoal? Existem outras. Vocês podem seguir aquela estratégia de fazer uma seção à distância X, ou trabalhar tudo com um sistema global, enfim, podem ficar à vontade, isso aqui é só a forma que eu acho mais simples de se trabalhar. Mais simples de se trabalhar, de se assimilar, mais didático, enfim, fica a gosto do freguês. Bem, pessoal, então aqui a gente encerra o estudo das vigas isostáticas e no próximo vídeo eu vou começar a trabalhar com vocês o conceito de pórticos planos e, consequentemente, como a gente faz para obter os esforços nesse tipo de elemento. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.